Agora eu vou falar sobre a espessura desse metal, que é uma liga à base de níquel e cromo. São duas ligas que compõem esse metal, duas ligas de alta fusão, de muita resistência. Agora nós temos aqui a parte de espessura do metal. Temos aqui um instrumento que chama-se espessímetro. Esse espessímetro, como o senhor vê aqui, essa abertura dele aqui, é justamente para a gente poder medir a espessura que a gente tem na dimensão do metal. Então, como o senhor vê, nós trabalhamos em metal cerâmica com uma média de 0,3 décimo de milímetro, que é uma coisa muito fina, gente. É isso aqui assim, olha só para cá. Vê se dá para vocês perceber direitinho aqui. Aqui, por exemplo, aqui está meio milímetro. Está registrando aqui 5 décimos de milímetro e a espessura é essa aqui, ó. Entendeu? Vamos botar aqui 1 milímetro. Pronto, está aqui 1 milímetro, registrado aqui no espessímetro. Então vamos ver onde é que tem 1 milímetro. Aqui 1 milímetro. O metal já fica um pouco mais grosso. Nós precisamos ter esse metal pela metade de 1 milímetro, 5 décimos de milímetro, e podendo baixar até 3 décimos de milímetro, que é o desejado mesmo, para poder segurar a porcelana. Então você vê que é uma coisa muito delicada, é um trabalho de precisão mesmo, e com essa espessura aqui nós podemos dar uma coloração à porcelana aproximadamente da cor do dente natural. Se a gente, por exemplo, aqui na parte distal do trabalho, que é a parte onde não vai entrar porcelana, aqui eu tenho 1,5 milímetro de espessura. 1,5 milímetro de espessura, vamos lá ver o que é 1,5 milímetro de espessura, é aqui. A espessura de 1,5 milímetro é isso aqui. Mas já na parte da face do dente, eu já tenho que ter 3 décimos de milímetro. Isso aqui é o molar. No canino, por exemplo, eu estou aqui com meio milímetro de espessura. Tem lugar aqui que tem um pouquinho mais, tem um lugar que tem um pouquinho menos. Então a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar aqui o disco para desgastar mais um pouco, como o senhor vê aqui, ó. Esse disco está cortando mais o metal para poder afinar. E esse limite que eu preciso aqui é de 3 décimos de milímetro, justamente. É o limite desejado para poder a porcelana ficar com uma coloração natural. Não ficar um dente muito opaco. Porque se eu deixo muito metal, vai faltar campo para porcelana. Vai faltar espaço para porcelana. Então, depois que eu estou fazendo essa usinagem aqui, eu posso mostrar para os senhores agora que o metal já está com 3 décimos de milímetro. Menos de meio milímetro. Então, aqui está. De meio milímetro a 3 décimos. É o que a gente precisa para poder aplicar porcelana. A parte interna também. A mesma coisa. A parte interna do dente está aqui, onde vai ficar com 3 décimos de milímetro também, para poder receber a porcelana. A parte oclusal do molar, que é a parte da mastigação, está aqui com quase 1 milímetro. Os senhores estão vendo? Está com quase 1 milímetro aqui. Tem lugar que já tem meio milímetro aqui. Mas nós vamos ter que usinar para chegar a 3 décimos de milímetro também. Você vê que o fogo continua, né? Aqui é quando a gente sofre mais, porque já não tem mais a parte da fundição para a gente ter apoio e pegar o trabalho. Então, o sofrimento aqui aumenta, porque o fogo queima as mãos da gente. E a gente precisa ter muita habilidade para lidar com isso. Não pode demorar muito tempo com o disco, porque se a gente demora muito tempo com o disco, quanto mais demora, mais aquece. Então, a gente tem que ficar fazendo esses intervalos. Aí, aqui está bastante quente. A gente tem que fazer sempre esse intervalo, sempre colocando a mão para ir esfriando o metal. É uma profissão, gente, é uma profissão que eu acho muito bonita. Agradeço a Deus todo dia o dom que Ele me deu de ser o profissional que eu sou. Eu trabalho com isso desde criança, desde meus 13 anos. Já estou com 68, lá se vão 55 anos de convivência com essa matéria, a matéria da prótese dentária.
E como todo ofício tem o seu sacrifício, faz parte, né? Agora, como eu falei anteriormente, a pessoa tem que ter conhecimento, dedicação e amor. Se não tiver amor no que está fazendo, é preferível que não faça, porque aí não vai ficar um trabalho bem feito. Infelizmente, nem tudo é maravilha. Nós vemos muitos trabalhos nas bocas das pessoas de mundo afora que deixa a desejar. Deixa a desejar muitas vezes por falta de conhecimento do profissional, ou até mesmo porque ele sabe, mas não quer fazer bem feito, correndo atrás do dinheiro. Mas o dinheiro, que eu sempre costumo falar para as pessoas, o dinheiro é uma consequência daquilo que a gente se dedica a fazer, do nosso trabalho. Se você for um profissional criterioso, você jamais vai deixar o dinheiro suplantar tudo que há de melhor na profissão, que é um resultado bastante satisfatório para o trabalho bem realizado. Aqui, se eu demorar muito, eu furo. O metal aqui já tem uma parte que está bem fininha. Eu vou colocar agora o espessímetro para você ver. Tem uma parte aqui que já está furando. Aqui já chegou a furar, aqui chegou a 0. Mas isso aqui não tem problema, porque não estraga a peça, porque onde eu vou aplicar a porcelana aqui já chegou no limite. Eu coloco a porcelana, depois passo uma broca de diamante por dentro, não tem problema nenhum. E aqui na parte de cima do dente, está com meio milímetro de espessura. Onde fica a cavidade do dente, fica também com meio milímetro de espessura. Isso aqui já está de bom tamanho para a gente trabalhar. Aqui tem 2/10 de milímetro. Aqui eu não devo passar mais o disco. Porém, vou passar daqui a pouco uma pedra, que é uma pedra que a gente chama pedra montada de óxido de alumínio. É um material pronto e específico para poder trabalhar o metal e não contaminar o metal. É um material de óxido de alumínio que dá um acabamento satisfatório, sem estragar o metal, sem poluir o metal. Aqui está muito quente agora, então eu tenho que fazer vários exercícios aqui com a mão para poder ir esfriando, para poder pegar e trabalhar, senão não consegue. É uma atividade que muita gente começa e desiste por conta desse sacrifíciozinho que tem, de estar queimando os dedos, de estar queimando as mãos, mas é aquela história. Quem não pode com o pote não pega na rodilha. Se o caboclo quiser ser um profissional esmerado, profissional criterioso e competente, ele tem que passar por esse teste. Não tem por onde correr. É um trajeto a ser seguido que não tem como fazer diferente. Então vamos falar de tecnologia. Existe tecnologia para evitar esse sofrimento, esse tipo de trabalho? Existe. Existe um trabalho feito à base de zircônia, que é feito em máquinas programadas por computador, que fica muito próximo disso aqui. Porém, nunca é igual. A resistência de um trabalho feito em metal, cerâmica, como a gente chama metal e porcelana, é uma resistência muito acima de qualquer um outro material que venha o substituir. A zircônia é um material, é uma cerâmica, uma porcelana no caso, muito resistente também, mas ela não tem a mesma resistência que tem um trabalho desse feito em metal. Porque esse trabalho feito em metal é o que há de mais resistente no mundo todo. Então, como o senhor está vendo, a peça já está totalmente limpa, vai ser preparada ainda com a pedra, para depois ser colocada a porcelana. Aí vocês perguntam, e como é que vai ficar isso aqui? Aqui está o modelo antagonista do cliente, que ele morde nessas condições aqui. Como os senhores estão vendo, aqui tem que ter um espaço para caber a porcelana. Esse espaço aqui onde vai caber a porcelana tem que ser
acima de 1 milímetro, nunca menos de 1 milímetro. Portanto, a gente deve deixar a parte mais fina aqui na vestibular para não ficar um dente muito volumoso, não ficar uma coisa fora dos padrões. Aqui também o dente vai ser compensado para ficar nivelado com esse. Se bem que a gente vê aqui, a natureza faz, esse dente aqui está um pouco mais para fora do que esse. Esse aqui, consequentemente, poderá ficar um pouco mais para fora também, porque ninguém é perfeito. A natureza faz o melhor dela e a gente faz o melhor da gente também. Aqui, como vocês estão vendo, está aqui o modelo de articulação do cliente, do paciente, onde ele tem espaço aqui para botar porcelana. Já aqui tem muito pouco espaço para botar porcelana. Então essa parte aqui provavelmente fica uma ilhotazinha de metal, como se fosse uma restauração de amálgama. Não é 100% aconselhado, mas nestes casos a gente tem que fechar os olhos e admitir que há necessidade de fazer dessa forma. Agora vamos aqui para a parte da pedra. Essa pedra que é a pedra de óxido de alumínio, ela vai agora fazer um burilhamento, vai burilhar, esmerilhar o trabalho como num todo, toda a sua superfície, limpa agora com a pedra de óxido de alumínio para tirar 100% as impurezas para facilitar a aderência da porcelana sobre o metal.